Eu costumo dizer que o sortimento é a primeira grande experiência que um varejista pode dar para o seu cliente. Isso não significa, que ele precisa ter tudo para atender, eh, tudo que o cliente quer, mas ele precisa entender o seu consumidor para entender a expectativa dele em relação ao que ele quer encontrar, que solução, para aquela compra ele quer na loja dele. Produto parado no estoque é muito dinheiro que está sendo perdido, você precisa fazer girar. Em contrapartida, se falta, é venda perdida. Então, a gestão do estoque ela tem que ser muito precisa. Então, é por isso que o varejo e a indústria precisam fazer essa gestão conjunta, precisa ter muita parceria também, porque não adianta, o varejo não entender o ciclo da indústria, mas não adianta a indústria também, querer empurrar estoque de coisas que não fazem sentido para o varejo. Então, acho que todos esses atributos que estão associados à experiência e está muito associado ao que a gente chama de loja perfeita, é um bom ponto de partida para o varejista, porque acho que existem muitas soluções de qualidade aí, para o mercado. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Video Talks. Eu adoro encontrar com vocês por aqui. Começando o episódio de hoje, vocês sabem que tem gente que entra no supermercado e só pensa no que vai levar para o jantar. Mas a nossa convidada de hoje é diferente. Ela entra e já pensa: o que esse layout quer me dizer? O que essa marca está tentando provocar? E mais importante, o que ninguém ainda percebeu aqui? Para ela, o varejo nunca foi só prateleira e carrinho. É um enorme laboratório vivo de comportamento, estratégia e inovação. Hoje temos a alegria de receber aqui no Video Talks a Alessandra Morita, jornalista há mais de 25 anos, cobrindo o setor de alimentos no Brasil e que vai bater um papo riquíssimo aqui conosco sobre o que está mudando de verdade no varejo. A Alessandra, ela é daquelas que enxerga a fila do supermercado como uma oportunidade para observar tendências em tempo real. Alessandra, muito bem-vinda, um prazer te receber aqui com a gente. Obrigada, Paty, obrigada pelo convite. Falar de varejo é sempre um prazer enorme, até porque a gente vive isso, como você mesmo contou, há mais de 25 anos e intensamente, porque o varejo é muito dinâmico. E esses 25 anos entregam bem a minha idade aqui, né? Os nossos espectadores aí já descobriram aí, Já estão já acostumados, Alê, eles já mais estão tranquilo. acostumados com a nossa carinha de 30 É e eles isso. ficam São felizes. os novos 40, são os 30 e É isso 5. aí. Alê, antes da gente começar a bater um papo aqui, conta assim rapidamente um pouquinho aí da sua jornada, de onde é que você está hoje, o que que você está fazendo. Bom, eu sou head de conteúdo da SA+, é uma empresa que hoje ela tem um ecossistema voltado aí para soluções para o varejo, mas de relacionamento, de conteúdo. Então, essa é a base do nosso negócio, que permeia, assim, viagens, eventos, tem o nosso conteúdo jornalístico, que são a nossa revista, nosso portal, as nossas redes sociais. Então, assim, a gente tem uma proximidade muito grande, do nosso dia a dia com o varejista da área alimentar, né, o varejo alimentar, que é uma grande, grande escola aí. Sim, muito legal. Você sabe que a gente já teve o prazer também de receber o Sérgio Alvim aqui, né. Então Sei, muito legal, companhia. pessoal, que ela trabalha lá com ele na SA, super bacana. O Alê, você passou anos observando o comportamento de consumidor, né, nos corredores do supermercado. Tem alguma mania ou hábito, assim, curioso quando você vai às compras, por conta de você já ter esse olhar, né, super treinado, diferenciado? Conta pra gente. Então, Paty, eu costumo dizer assim que uma vez que você está nesse mercado, né, seja uma cobertura jornalística, seja o que for, você nunca entra numa loja de supermercado igual uma pessoa, um comprador, vamos dizer assim, normal, né? Você já entra tentando entender as mensagens que a loja quer passar para você. Então, quando eu vou às compras, assim, é muito mais sobre entender qual é o sortimento, se aquele sortimento ele me agrada, se ele tem a ver com a proposta da loja. Então, se eu vou num atacarejo, esse sortimento que eu estou encontrando aqui, ele tem a ver, ele não tem a ver. Se você vai num supermercado, então é a experiência, como é que é, né? Então
Tem uma história bem interessante. Meu filho, hoje ele tem 25 anos, mas na época ele tinha uns 14 anos. E de pequenininho a gente entrando em supermercado para ver e tal. A gente entrou numa loja, uma loja mais voltada para o público A e B. Estava quente do lado de fora e lá dentro estava um gelo Olha. de ar-condicionado. E aí a gente entrava numa área que era a área de food service. E aí ele olhou e falou assim: eu já sei. Eles colocam essa temperatura aqui para vender sopa. E, e é mais ou menos esse olhar que a gente tem quando entra no supermercado. Olha só, quer dizer que ele também já está aí, já está virando um alessandrinho. É, é Muito isso aí. legal. Dentro disso que você está falando, né, a gente aqui na Vide trabalha com justamente fazer esse monitoramento de loja perfeita, de como é que Uhum, está a execução, e você trouxe um elemento interessante, que é uma questão do sortimento, por uhum. exemplo. Que você vê, né, trabalhando há tanto tempo? É um grande desafio isso no mercado de Sim. alimentos. O sortimento, eu costumo dizer que o sortimento é a primeira grande experiência que um varejista pode dar para o seu cliente. Isso não significa que ele precisa ter tudo para atender é, tudo que o cliente quer, mas ele precisa entender o seu consumidor para entender a expectativa dele em relação ao que ele quer encontrar, que solução para aquela compra ele quer na loja dele. Então, se você é uma loja de em frente à minha casa tem uma loja de um checkout. Qual a expectativa das pessoas que vão lá? É de encontrar alguma coisa para repor rápido ali. Então, faltou um molho de tomate no domingo, você vai e compra. Então, o sortimento, essa composição do sortimento, ela é um fator muito importante dentro da experiência de compra. Somado a isso, você precisa dar visibilidade a esse sortimento, porque se a execução não está legal, o cliente não vai encontrar rapidamente o que ele quer dentro da loja e vai sair com a sensação de que a sua loja não tem o que ele procura. Tem um dado que fala que se você consegue fazer o cliente encontrar o que ele procura em 10 segundos, a sua chance de dobrar o ticket dele é muito grande. Né? E Que por quê? bacana. Porque ele encontra rápido e aí ele pode observar outras coisas ali que ele pode incrementar também na compra dele. E aí tem toda uma estratégia de execução, de organização em gôndola, né? Que vocês sabem bem a importância disso, de visibilidade. Às vezes também a gente costuma dizer que menos é mais. Não adianta você entulhar a loja e não conseguir dar o espaço de exposição adequado numa gôndola para um produto que precisa de mais espaço. Então, você acaba prejudicando aquela compra, acaba prejudicando porque o produto não está ali disponível, a pessoa não compra. Então, por isso que encontrar rápido está muito associado com a sensação que a pessoa tem de encontrar o sortimento e as possibilidades que o varejista tem de ampliar o negócio dele com aquele cliente. Legal, muito legal. Ale, traz um pouco pra gente, né, porque você é super especialista nessa parte de alimentos. Eh, Exemplos de varejistas que você acha que aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, estão fazendo bem isso, e exemplos de indústrias que estão fazendo bem isso, Uhum. Você diz em termos de execução, em né? termos de execução. Tá. O Brasil ele é muito vasto, então assim, de uma forma geral, o varejo brasileiro ele tem muita qualidade. Então você vai para mercados como, por exemplo, no Nordeste, Fortaleza, você tem lojas muito bem operadas, muito bem executadas. Mas quando você olha para alguns, vamos dizer assim, alguns nichos de mercado, a gente tem alguns exemplos interessantes. Então, por exemplo, quando a gente tem, né, nesse segmento, vamos pegar de lojas premium, né, que é um segmento interessante. Lá no Paraná, você tem algumas redes que estão indo muito bem na execução disso. Por quê? Primeiro, pelo posicionamento claro, né? Quem eu quero atender e qual é a proposta de valor que eu vou dar. Então, por exemplo, você tem ali o Festival, que é uma rede, atua no Paraná, mas está muito forte ali em Curitiba. É uma loja muito premium, uma loja clean, são lojas bonitas, muito formatadas para uma experiência de compra aí, em que o cliente vai encontrar uma adega muito completa, ele vai ter ali junto da adega um espaço que ele pode sentar, saborear,
ter a experiência do vinho, saborear ali. Ele vai ter não só os produtos importados, que são importantes, mas ele tem uma marca própria que tem um posicionamento assim que você olha e fala, nossa, eu quero comprar isso, um bolo diferente. Então, assim, uma execução muito interessante em termos de sortimento, e a apresentação da loja é perfeita, assim, você não entra com uma loja com buracos, ela é muito bem montada, por onde você entra, o que produtos você vai encontrar. Então, você tem esses exemplos de boa execução. Tem também no Paraná o Mufato, as lojas gourmet do Mufato são também muito bem montadas nesse sentido. Recentemente, uma delas que fica em Londrina ganhou um prêmio internacional por causa do layout, da proposta de valor que ele se propõe de ter toda uma parte de food service, de soluções prontas. Então, a gente tem aqui no Brasil realmente lojas muito bem operadas nesse sentido. Quando você vai também, é claro que é mais fácil você ver isso numa loja sofisticada, mas quando você vai para uma proposta de preço, você tem o atacarejo. No Brasil, ele é uma coisa muito específica, você não tem isso em outras partes do mundo. Foi uma adaptação que o empresário brasileiro fez, porque até então a gente não tinha um formato com uma proposta de valor de preço baixo que tivesse vingado no Brasil, porque o hard discount nunca vingou no Brasil. Então, você tem atacarejos também muito bem posicionados em termos de proposta de preço, porque quando o cliente vai no atacarejo, ele está disposto ali a, a economizar. Então, para ele, uma loja mais despojada não tem muito problema, né? Deixa eu aproveitar isso que você falou. Mas tem atacarejo que está já com esse olhar? Primeiro, primeiro, quero saber assim, se tem atacarejo que está já com esse olhar. E segundo, qual que é a sua opinião sobre isso? Se isso também não tem que ser visto e tem que ser, e é uma tendência. Porque eu achei muito interessante. Quer dizer, eu quero economizar. Preciso comprar preço mais baixo, vou comprar mais quantidade, ok. E aí, por isso, eu vou numa loja que está de qualquer jeito? Como é que é isso? Na verdade, não é a loja de qualquer jeito, é uma loja mais simples do ponto de vista operacional, para você não ter um custo alto, uma despesa alta de operação. Mas e a execução? A execução, ela tem que ser sempre primorosa. Não quer dizer que você ter uma loja voltada para uma proposta de competitividade de preço, ela tem que estar desorganizada, suja. Não é isso. Da mesma forma, ela tem que ter lá os produtos de uma maneira fluida para o cliente encontrar. E quando você fala de um atacarejo, você não pode esquecer que existe um comerciante que vai lá também, um transformador. Então, você precisa ter as opções de caixas fechadas para esse público, possibilidades dele tirar não os produtos individuais, mas né, dos pallets. Então, é um outro formato de execução, mas ele precisa ser muito bem feito. Você precisa ter as áreas destinadas a esse consumidor. Também é um consumidor, né? O Sim, PJ sim. ali, onde ele vai encontrar uma solução para ele. Não é diferente. A execução estratégica, a execução assertiva, ela vai ser sempre uma estratégia que tem que ser utilizada pelo varejo, seja ele qual for o posicionamento dele, né? Porque consumidor, seja ele a pessoa física, seja ele a pessoa jurídica, ele está cada dia mais exigente. Ele não quer entrar numa loja que não vai ajudar ele a encontrar rapidamente o que ele procura, ou que não vai ajudar ele a encontrar novos produtos, se você está afim de conhecer um sortimento diferente, ou de encontrar os produtos que vão te ajudar a economizar, se é o que você procura. Então, a execução estratégica, ela é algo fundamental para o resultado do varejo hoje em dia, principalmente porque você precisa se diferenciar. Brigar por preço não faz parte, mas não é o que vai salvar a lavoura no final do dia. Sim. E aquilo que a gente estava conversando, hoje a gente também tem um consumidor que
ele está comprando no digital, está fazendo compras aí remotamente, né? Muito forte também para o setor de alimentos, seja no atacado, seja no varejo, versus as lojas físicas. Como é que qual é a grande transformação que você acha que está acontecendo e que está por acontecer em relação a isso? A esse novo modelo de compra, a possibilidade que o digital tem hoje de fazer as ofertas, de conhecer, que eu acredito que sim, a possibilidade é maior no digital de você conhecer quem está comprando, versus os desafios da loja física. O digital por si só, você parte de uma compra com um dado, né, um dado que ele tem uma organização mínima, porque, eh, é mais factível, né, você consegue mensurar por quais páginas, por quais produtos, identificar toda a complementaridade que existe ali. O digital, ele traz novas oportunidades para o varejo, para o varejista, quando a gente pensa não só de atender esse consumidor que, de fato, ora ele está no digital comprando, ora ele está na loja física e ele pesquisa muito preço, isso é uma coisa que todo mundo, concorda, que ele pesquisa o preço antes de ir à loja, então quando ele vai à loja ele já tem essa noção do preço, então isso gera mais competitividade para o setor, assim, mais desafio em termos de competitividade. Mas a grande oportunidade, ao meu ver, é a chamada prateleira infinita, que é você poder trabalhar o sortimento que a loja física não te permite, de ter maior amplitude. Então, por exemplo, todo mundo sabe, a grande máxima do varejo físico é a gôndola não é elástica. De fato, a gôndola não é elástica, mas no digital você não tem esse problema. Então, você pode ter mais amplitude, por exemplo, numa categoria de pet, que você não consegue destinar tanto espaço na loja, mas é uma categoria que vem crescendo muito e é uma categoria que o varejo alimentar sempre teve dificuldade de concorrer com as lojas especializadas. Então, ele pode lançar mão ali de produtos de maior valor agregado, de novas marcas. E isso vale para muitas outras categorias. Então, acho que a grande oportunidade para o varejista, eu acho que está em você ampliar as possibilidades de aumentar esse ticket de compra do cliente na sua empresa, né? Entendendo os diversos pontos de contato que você tem digital e na loja física. Eu acho que uma coisa tem que ser complementar Uhum. à outra. Eu estava pensando, tem a prateleira infinita, né, isso, a gôndola infinita, isso é muito interessante, porque quer dizer então que a indústria tem que estar ainda mais atenta a essa questão do abastecimento, certo? Sim. Porque é a hora que eu chego lá na loja, se eu não tenho abastecido, se eu não tenho o item exatamente que eu fui procurar, né, eh, isso é um fato, certo? O abastecimento em si, ele de fato, ele é um grande desafio, no setor. No seguinte sentido, de que é uma cadeia complexa, se você pensar. Quando você fala num supermercado, você está falando de zilhões de produtos que precisam ser entregues diariamente, eh, e com eficácia. E aí, eu não vejo muita solução, para a indústria e para o varejo que não seja lançar mão de tecnologia e de troca de dados, para realmente, ter as ferramentas que todo mundo possa olhar o mesmo dado, de que: "Olha, esse produto aqui chegou no seu ponto de abastecimento", e já dispara aí, um pedido de para a indústria poder se organizar. Isso é muito importante, porque a indústria, ela não consegue, ela tem um ciclo de produção que você não consegue, alterar muito rápido. Você precisa reorganizar ele todo, é toda uma cadeia de matéria-prima e tal. Então, quanto mais visibilidade da cadeia toda, com todas as informações, isso vai ajudar muito tanto o varejo quanto a indústria a se organizarem melhor para poder ter o produto, na prateleira. Isso é importante porque os índices de ruptura ainda seguem altos, né, se você pensar de maneira genérica, no mercado. Eles são varia muito, mas 10, 8%, às vezes tem picos que vão além disso em determinados momentos, e é perda de venda para os 2 lados, né, nem a indústria nem o varejo
eh, Atingem. atingem a venda que ele poderia atingir se o produto tivesse ali. E eu daria até um componente maior, assim, hoje a gente tem um desafio grande na gestão do estoque, que no varejo ele também precisa ser feito em parceria com a indústria, porque hoje é muito sensível. Por que que é sensível? Por um lado, você não pode ter um excesso de estoque, olha o custo de capital que a gente tem aí hoje, né, as taxas de juros nessa, eh, patamar que está hoje, produto parado no estoque é muito dinheiro que está sendo perdido, você precisa fazer girar. Em contrapartida, se falta, é venda perdida. Então, a gestão do estoque ela tem que ser muito precisa. Então, é por isso que o varejo e a indústria precisam fazer essa gestão conjunta, precisa ter muita parceria também, porque não adianta, o varejo não entender o ciclo da indústria, mas não adianta a indústria também, querer empurrar estoque de coisas que não fazem sentido para o varejo, porque tem uma meta a cumprir, enfim. Então precisa, assim, de muita confiança, muita parceria, precisa de tecnologia para todo mundo poder gerir esse estoque de uma maneira mais eficiente e assertiva, que no final vai atender bem o consumidor, né, dele encontrar o que ele quer. E aí a gente sabe, o consumidor satisfeito é um ciclo virtuoso para toda a cadeia. Nossa, excelente ponto. Achei muito importante que você trouxe essa questão da parceria do varejo e da indústria e a questão da gestão do estoque, porque é algo que é chave no sucesso aí desse do que você oferece também ali na gôndola. Certeza. E nesse sentido, Ale, você estava me contando um pouquinho ali de empresas que você nomeou e tal, né? O que você vê de tecnologia que está a serviço, né, dessa melhor gestão da experiência no ponto de venda? Tá. Eu acho assim, em termos de soluções, a verdade é que se evoluiu muito, e existe muita possibilidade. Mas o varejista, eu acho que ele tem dificuldade de entender onde é mais estratégico a aplicação da tecnologia, porque na verdade, o ideal é que ela permeasse tudo. Mas eu acho que as tecnologias voltadas hoje para a experiência, do consumidor, que passa muito por aqueles atributos que a gente chama de loja perfeita, por exemplo, são essenciais. Então, a tecnologia que te ajude no sortimento, nessa precificação mais estratégica, que ela é essencial, né? Num momento de competitividade, você entender os pontos de elasticidade, os pontos de promoções, porque a gente sabe que tem muita promoção que é feita e não gera aumento de vendas, né, a estatística é de 41%, né, que não gera o aumento de vendas esperado, acaba não gerando aumento de margem, a própria organização na prateleira, os pontos de gôndola. Então, acho que todos esses atributos que estão associados à experiência e está muito associado ao que a gente chama de loja perfeita, é um bom ponto de partida para o varejista, porque acho que existem muitas soluções de qualidade aí, para o mercado. E eu acrescentaria também as soluções que ajudam você a conhecer melhor, o consumidor no final do dia, a se comunicar com ele de uma maneira mais personalizada, que a personalização, né, a gente também estava comentando agora há pouco ali, é uma demanda do consumidor atual. Ele está muito acostumado com a rede social, onde ele tem uma entrega muito individualizada de conteúdo, É. né. Então, é natural que a gente leve esse aprendizado que a gente tem, que hoje já é algo normal para a gente no dia a dia, para o momento de compra, né, para como a gente se relaciona, com o estabelecimento onde a gente vai fazer a compra. Então, eh, soluções de CRM, eu acho que elas são importantes, ou se você é um pequeno varejo, soluções que talvez não sejam tão sofisticadas, mas que vão te dar os dados do cliente. Então, que vão te permitir entender o que ele realmente quer encontrar, onde e como ele quer encontrar na sua loja, se é na loja ou se é no online. Entender também a forma de comunicação. Então, eu me interesso por produtos da rotisserie, eu preciso receber novidades. Às vezes não é nenhuma promoção, é um lembrete de que hoje eu tenho um produto diferente, ou produto do dia, o prato do dia é esse. Então, eu tenho
em termos de tecnologia, um mundo aí. Eu acho que a grande dificuldade do varejista é entender por onde começar, né? Sim, muito bom. A gente está indo para o finalzinho aqui desse nosso bate-papo, é bastante coisa importante, né, que a Alessandra está trazendo para todo mundo. Para a gente fechar aqui, Ale, o que você acha que hoje é o principal desafio do varejo alimentar aqui no Brasil? Eu acho assim, o varejo, de uma maneira geral, o varejo alimentar, eu acho que a gente tem bons exemplos de empresas bem operadas Brasil afora, mas tem empresas nos mais diferentes níveis de, como é que a gente fala? De maturidade. Mas se eu puder dizer um ponto, eu acho que os desafios todos que a gente está enfrentando hoje, tanto do âmbito econômico, quanto comportamental do consumidor, a parceria entre varejo e indústria, eu acho que ela é a chave para conseguir alavancar os negócios, para conseguir atender realmente esse consumidor e criar um ciclo mais virtuoso. Mas isso você consegue quando você estabelece a real confiança. Porque a gente fala confiança, mas é uma palavra meio desgastada, assim. Quando eu digo a real confiança, é aquilo de realmente existir uma troca entre os dois. E para isso, não pode só um lado ganhar. Tem que estar claro que os dois lados estão ganhando. Quando você atinge isso, você tem a confiança e aí acho que fica mais condizente, mais fácil de atravessar os percalços e principalmente de seguir com crescimento sustentável para o varejo e para a indústria, né? Porque um depende do outro. Eu acho que é um negócio realmente em que um é complementar ao outro. Mas nesse âmbito existem também diferentes níveis de maturidade. Tem empresas, indústrias e varejistas que estão mais avançados nesse trabalho e outros que estão começando e alguns que ainda estão no nível mais transacional, mas eu acho que isso faz parte. Acho que, e de uma forma geral, o relacionamento evoluiu muito nos últimos anos e ele pode evoluir muito mais ainda. Ale, muito obrigada. Obrigada por você trazer esse seu ponto de vista e tudo que você acumula aí de experiência. Acho que é muito bacana. A gente vai se despedindo aqui, deixando essa mensagem, né? Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo que a gente está trazendo. Acho que no final, deixando essa mensagem tão importante que a Alessandra acabou de deixar. Confiança. Confiança é algo muito importante nos relacionamentos. Então, aqui falando indústria e varejo, indo juntas, mas com o mesmo propósito. E acho que isso que é muito importante e não tão fácil de atingir. Então, esse foi o episódio de hoje, em que vimos que o varejo é comportamento, estratégia, cultura e até um pouco de arte. Quem achou esse conteúdo relevante, deixe um comentário aqui pra gente, compartilhe na sua empresa e nas suas redes. Eu espero que possamos todos contribuir para ampliar as vozes ricas do varejo. Nos vemos no próximo episódio do Vidi Talks. Até a próxima, pessoal.